olha aí, pessoal, mais um capítulo, mais um episódio da crise imobiliária lá na China. Já podemos chamar de crise porque a coisa realmente está atingindo patamares muito perigosos. Tenho falado disso aqui com relativa frequência no canal, principalmente quando tem alguma notícia nova, porque é bom a gente se manter atualizado nessa matéria e principalmente por conta da capacidade que a China tem de impactar todo o mundo do ponto de vista econômico, né? E o novo capítulo da vez é mais um calote da empresa Country Garden, que é a segunda maior imobiliária da Argentina, que já está com problemas há algum tempo e provavelmente não vai conseguir sair dessa situação. Ela deu mais um calote, então, nos pagamentos que deveriam ser feitos agora em outubro, tanto que esse calote acionou os derivativos de crédito, que é uma espécie de seguro para isso aí, para cobrir esse rombo que a empresa causou para os seus credores, né? Vamos dar uma olhada então nessa história aqui, nessa informação e tentar entender em qual parte dessa crise imobiliária e econômica da China nós estamos atualmente e para onde isso pode caminhar. Até quando o governo chinês vai conseguir manter essa situação da forma como está atualmente, né? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, o calote da vez foi o seguinte aqui, né? Eles tinham um cupom aqui de 15,4 milhões de dólares, né? Então, isso aqui não é nenhuma grande fortuna, né? Trata-se de um pequeno valor, porque essas imobiliárias lidam com valores, de fato, muito expressivos. Então, isso aqui não foi nada gigantesco. Porém, isso aqui acende um alerta muito grande. Aliás, o calote anterior acendeu um alerta. Isso aqui é apenas mais um desses calotes. Então, o que aconteceu aqui, né? No dia 18 de outubro, a Country Garden, que volta a dizer é a segunda maior imobiliária da China, atrás apenas da Evergrande, que está com problemas terríveis também do ponto de vista financeiro, ela declarou publicamente que não iria conseguir pagar esse seu cupom aqui de 15,4 milhões de dólares que estavam previstos para ser pagos, né? Isso aqui, basicamente, esse cupom aqui é o pagamento dos juros da dívida, né? Então, tem um montante da dívida aí e a empresa vai adiantando parte desse pagamento ao longo do tempo, sendo que a empresa tem ao todo uma dívida de 186 bilhões de dólares. Esse aqui é o grande problema, né? O passivo total da empresa. O pagamento dos juros pingando ali de vez em quando não é o grande problema, né? Então aí o Comitê de Determinações de Derivativos de Crédito aí, que reúne bancos e gestoras globais para supervisionar o mercado de Credit Default Swaps aqui, né? Ou seja, a moratória dos swaps aqui, eles estabeleceram então aí que de fato isso aí se configura como um calote que precisa ser coberto, então, né? Comunicaram isso na quinta-feira, ou seja, no dia 24, 25? Dia 26, né? Dia 26 de outubro, poucos dias aí após, então, esse não pagamento, esse calote, né? E aí, o que isso significa? Que eles vão, de fato, aqui, quitar esses derivativos aqui, acionar esses derivativos, justamente para não dar um prejuízo muito grande, pelo menos, para os possuidores desses títulos. Quando essas empresas começaram a não pagar os seus débitos, o valor desses derivativos subiu absurdamente, justamente porque todo mundo meio que sabia que as empresas continuariam não pagando os seus débitos, né? Então, realmente, o custo de ter esse seguro para essa dívida aqui se tornou muito alto para as empresas. Todos estão arcando com algum tipo de prejuízo, certamente, por conta desse custo aí. E tem mais, né? Essa reportagem aqui não é de hoje, acho que ela é da própria quinta-feira, ou acho que é da quinta-feira mesmo, inclusive, né? Dia 26. Só que, olha só, né? A Country Garden, olha um ponto aqui específico desse texto, estou vendo aqui no site do Valor Globo, né? A Country Garden não fez novos comentários desde que disse em 18 de outubro que não esperava conseguir cumprir todos os pagamentos de dívida externa no prazo e que esperava chegar a uma solução abrangente para a sua dívida, né? E olha só, o período de carência para pagar outros 40 milhões de dólares de juros vence em 27 de outubro, ou seja, já venceu. E aí, será que eles pagaram? Aqui não tem a informação, mas eu acho pouco provável que eles tenham conseguido quitar essa parte aí da dívida, já que os 18 milhões eles não tinham conseguido aqui um valor 2 vezes
maior, né? Então, vai somando aí o tanto de calotes que estão sendo dados pela Country Garden aí. Então, ela tem um passivo total, conforme eu falei, de 186 bilhões de dólares. Muita grana, meu amigo. Isso aqui tá quase R$ 1 trilhão, uma coisa assim impressionante, né? E então ela é uma das construtoras mais endividadas do mundo e é o grande símbolo da crise imobiliária na China, junto com a Evergrande, que é a maior do país, né? Então ela aí contratou consultores financeiros para tentar reestruturar a sua dívida e também consultores jurídicos, o que sempre apresenta um problema, uma possível judicialização das suas dívidas aí e tudo mais. Então, os credores também estão se preparando para uma chamada de reestruturação de dívida com a Country Garden aí. E de forma geral, as ações da empresa despencaram nesse ano. Na Bolsa de Valores de Hong Kong, elas perderam aí 3/4 do seu valor, né? 74% apenas neste ano, porque realmente o pessoal aí não acredita mais na solvência financeira dessa empresa, né? Então, ela se tornou a mais recente personagem da crise imobiliária que atinge a China, mas não é uma crise nova, né? Ela é uma crise que já vem seguindo aí os passos da Evergrande, conforme eu falei. A Country Garden vem para somar nesse cenário. Parece que a dívida das duas empresas juntas é superior a $500 bilhão, então estamos falando de um PIB de um país considerável, um país aí razoável, apenas em dívida dessas empresas que não vão conseguir pagar essas dívidas. Por que elas não vão conseguir pagar? Porque a gente sabe muito bem o que tem acontecido com o mercado econômico chinês há algum tempo, né? Muito disso, é claro, por conta das ações do Partido Comunista do país e da pesada intervenção do Estado do comunismo na economia chinesa. Essa história, essa ideia, que o Lula gosta muito, é claro, né? De usar obras públicas para fomentar a economia, desenvolver a economia do país e tudo mais, é algo que o pessoal comunista sempre adota. Qualquer país comunista tem sempre essa agenda aí, enquanto ele tem recursos. É claro, depois que ele vai à falência, aí não, né? Mas pensa na União Soviética, por exemplo, enquanto ela tinha recursos, esses países vivem investindo em infraestrutura, obras gigantescas, monumentais, hidrelétrica, aquele monte de prédios, cidades sendo construídas do zero, porque isso supostamente seria uma receita de sucesso econômico para esses países aí, né? Obviamente que a coisa não funciona dessa forma, e aí surge uma série de problemas, né? Como que o governo da China vai fomentar a aquisição de imóveis para justificar a construção de tudo isso aí? Então o governo começou a criar uma série de políticas de incentivo ao financiamento imobiliário e tudo mais, para os cidadãos chineses comprarem os seus imóveis. Muita gente começou a se endividar e a coisa foi seguindo. Só que o pessoal não consegue pagar as suas dívidas aí, não consegue de fato arcar com o seu débito junto às construtoras. E aí o governo decidiu então ser mais rigoroso, aumentando o valor dos juros e exigindo mais garantias de pagamento para novos contratos. O que aconteceu é que muita gente simplesmente não consegue mais pagar as suas dívidas e novos consumidores não compram os imóveis porque eles não conseguem agora, acham que está muito difícil arcar com isso, né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que o mercado imobiliário chinês arrefeceu de repente, e aí veio a pandemia para destruir tudo de vez. Agora, essas empresas que se alavancaram financeiramente para conseguir manter o ritmo de obras constantes que estavam sendo construídas e tudo mais, essas empresas têm uma dívida gigantesca para pagar, mas não tem geração de caixa. E aí, o que você faz para pagar uma dívida se não está entrando dinheiro, porque ninguém está comprando mais imóveis, né? As empresas simplesmente não conseguem pagar as dívidas. É um negócio que é totalmente inviável atualmente, não tem como manter as coisas como elas estão, são empresas zumbis no final das contas. Porém, o governo continua mantendo isso porque a derrocada dessas empresas pode ser terrível, até porque, conforme eu falei, elas se financiaram. Muita gente colocou dinheiro nisso, existe todo um mercado de financiamento de imobiliárias, né? Não financiamento imobiliário, financiamento de construtoras na China. Empresas do setor financeiro que são especializadas em emprestar dinheiro e criar títulos, fundos de investimento para construtoras. É um mercado muito grande que existe na China também. Então, se o mercado imobiliário quebrar, falir, todas essas empresas que investiram pesado nesse mercado vão falir junto e vão levar os fundos, os investimentos de
milhões de cidadãos chineses, de muita gente. Essa crise, então, vai sair do mercado imobiliário, vai se alastrar ainda mais para um outro setor. E aí, onde isso vai parar, meu amigo? Só Deus sabe, a coisa tende a se alastrar cada vez mais, né? Então, no dia 10 de outubro, a Country Garden já havia falado que havia perdido um pagamento aqui de mais ou menos 300 milhões de reais, aí, um título vencido. Então, a coisa continua se acumulando, títulos atrás de títulos, a empresa não consegue pagar. Se eu não me engano, até o final de 2024, ela teria que pagar alguns bilhões de dólares em dívida, e você sabe tão bem quanto eu que ela não vai pagar. Até quando a paciência dos credores vai, e até quando a empresa vai conseguir enrolar essa situação antes de decretar uma inevitável falência? Não sei dizer, mas vamos acompanhar as notícias aí para ver como vai se desenrolar essa inevitável crise imobiliária na China, que, por que não, pode acabar se alastrando para todo mundo, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.